Você já percebeu como é triste quando pessoas que deveriam estar unidas acabam se dividindo? Infelizmente, isso não acontece apenas no mundo. Isso acontece também dentro da igreja. Nessa semana, vamos estudar um assunto muito delicado, mas extremamente necessário: a unidade em Cristo. Vamos descobrir como Paulo enfrentou as divisões da igreja de Corinto. Ao longo desta semana também, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi relacionadas às tais panelinhas dentro da igreja. Eu quero mostrar à luz da Bíblia qual é o caminho para perseverar na unidade em Cristo, para preservar também a unidade entre os irmãos. Estamos iniciando a lição 3 da Escola Sabatina com o tema Unidade em Cristo. Hoje nós vamos entender o verso para memorizar, estudar a lição e no final quero explicar o desenho que abre esta nova semana de estudos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar você para orar comigo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana que iniciamos mais uma lição. Nos ajude a entender a importância da unidade em Cristo. Que esta semana, que a lição desta semana possa transformar o nosso relacionamento contigo e com os nossos irmãos também. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, e ele diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse verso resume perfeitamente tudo o que estudaremos durante esta semana. Perceba que Paulo não está pedindo que todos tenham a mesma personalidade, os mesmos gostos, ou pensem exatamente igual em todos os assuntos. O que ele pede é algo muito mais profundo, que a igreja esteja unida em Cristo e no propósito de anunciar o Evangelho. Infelizmente, quando tiramos os olhos de Jesus, começamos a olhar para pessoas e começamos a admirar mais o líder do que o outro. Preferimos determinados grupos, criamos afinidades que, quando mal administradas, acabam gerando divisões. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Corinto. A introdução da lição começa falando de algo muito interessante. Na natureza, há muitos animais que vivem em grupo. Lobos caçam em alcateias, golfinhos nadam em conjunto, formigas trabalham em perfeita cooperação e os chimpanzés formam ali comunidades muito organizadas. Apesar disso, até entre eles existe conflito. Com os seres humanos não é diferente. Nós fomos criados para viver em comunidade. Deus nos chamou para fazer parte de uma família espiritual. Porém, justamente por convivermos tão próximos, surgem diferenças de opinião, conflitos, mal entendidos e, infelizmente, até divisões. A lição faz uma pergunta muito importante. Você já viu algo assim na sua igreja? Infelizmente, muitos de nós responderíamos que sim. Às vezes surgem grupos que se aproximam apenas de determinadas pessoas. Em outras ocasiões, irmãos deixam de conversar por causa de desentendimentos. Há aqueles que defendem um líder enquanto outros defendem outro líder. E quando percebemos, Cristo deixa de ocupar o centro das atenções. Foi exatamente esse cenário que Paulo encontrou em Corinto. Mas ao invés de alimentar a discussão, ele apresentou a solução. E a solução é a unidade em Cristo. A verdadeira unidade não significa que todos serão iguais. Significa que, mesmo sendo diferentes, todos caminham na mesma direção, servindo ao mesmo Senhor e anunciando o mesmo Evangelho. E essa é uma mensagem extremamente atual. Em um mundo cada vez mais dividido, Deus continua chamando sua igreja para viver em amor, humildade e comunhão. Agora vamos entender aqui o desenho desta lição e descobrir por que ele resume tão bem a mensagem que estudaremos durante toda a semana. Eu sempre digo que o desenho da escola sabatina não está ali por acaso.
Cada detalhe procura resumir a principal mensagem que estudaremos durante a semana. Observe que no centro da ilustração existe uma igreja, existe o desenho de uma igreja. Ela aparece rachada, dividida, mostrando que algo rompeu a sua unidade. Essa divisão, essa rachadura representam as divisões que existem na igreja de Corinto e que infelizmente ainda podem surgir em nossas igrejas hoje. Quando o orgulho, as preferências pessoais e as panelinhas ocupam o lugar de Cristo, a comunhão começa a ser quebrada. Mas o elemento principal do desenho é Cristo. Ele está segurando uma grande fita e ele estende sobre a igreja dividida. É Cristo quem toma a iniciativa de restaurar aquilo que foi quebrado. Enquanto o pecado divide, Cristo une. Enquanto o egoísmo separa, Cristo reconcilia. Agora repare um detalhe muito importante. Essa fita, ela forma o formato de uma cruz sobre a igreja. Isso não parece estar ali por acaso. A mensagem é clara. É por meio da cruz que Cristo restaura a unidade do seu povo. A cruz não apenas nos reconcilia com Deus, ela também nos reconcilia uns com os outros. Quando todos olham para a cruz, deixam de colocar as próprias opiniões em primeiro lugar e passam a colocar Jesus no centro de tudo. Observe também que há pessoas ao redor da igreja. Elas apenas contemplam a cena enquanto Cristo realiza a obra de restauração. Isso nos ensina que a verdadeira unidade não é produzida simplesmente por esforços humanos, reuniões ou regras. A unidade nasce quando Cristo transforma o coração de cada membro da igreja. Outro detalhe importante é que, embora a igreja esteja rachada, dividida, ela continua em pé. Isso transmite esperança. Deus não desistiu da sua igreja. Mesmo quando surgem conflitos e divisões, Cristo continua trabalhando para restaurar seu povo e conduzi-lo novamente à comunhão. Na minha opinião, esse desenho resume perfeitamente a mensagem da lição desta semana. Uma igreja dividida só encontra a verdadeira unidade quando Cristo e sua cruz ocupam novamente o centro de tudo. E é isso, exatamente isso, que estudaremos ao longo desta semana. Paulo nos mostrará que a solução para as divisões não é escolher um lado, defender um líder ou fortalecer grupos dentro da igreja. A solução é voltar para Cristo, porque somente nele existe a verdadeira unidade. Eu já sofri com panelinhas na igreja e isso é muito triste. Infelizmente é um problema que ainda existe em muitas comunidades cristãs. E é exatamente sobre isso que a lição de hoje vai falar. Estamos na lição de domingo, dia 12 de julho, com o tema O Problema das Panelinhas na Igreja. Hoje nós vamos entender por que Paulo tratou desse assunto logo no início da carta aos Coríntios. Daqui a pouco nós vamos anotar aqui juntos as 3 principais frases da lição e descobrir qual é o ponto principal desse estudo. Então, permaneça comigo até o final. Logo no início da carta, Paulo faz um apelo muito forte à igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava dividida. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros ainda diziam, eu sou de Pedro. Em vez de olharem para Cristo, passaram a criar grupos em torno de líderes, de pessoas. É interessante perceber que Paulo não começou sua carta falando sobre dons espirituais, profecias ou qualquer outro assunto. O primeiro problema que ele resolveu enfrentar foi justamente a falta de unidade entre os irmãos. Isso mostra o quanto Deus considera esse assunto importante. Amizades dentro da igreja são uma bênção. Ter pessoas com quem caminhamos mais próximos é algo natural. O problema começa quando essas amizades se transformam em grupos fechados. Quando alguns passam a excluir outros irmãos ou quando as preferências pessoais ficam acima da missão da igreja. A igreja foi chamada para ser um só corpo e não vários grupos competindo entre si.
Agora presta atenção, pega a sua lição aí, o seu marca-texto, e nós vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja, queridos. Paulo não está dizendo que todos terão a mesma personalidade, que pensarão igual em todos os detalhes. Ele está dizendo que todos devem caminhar na mesma direção. O propósito da igreja é maior do que a preferência das pessoas, do que as preferências pessoais. Quando Cristo ocupa o centro, aprendemos a valorizar aquilo que nos une muito mais do que aquilo que nos diferencia. E a segunda frase, ela diz assim: panelinhas dividem o corpo de Cristo. Paulo aponta como solução voltar o foco exclusivamente a Cristo e ao Evangelho. Essa frase resume muito bem a mensagem da lição. E aqui eu quero abrir um pouco meu coração com vocês. Quando eu ainda era novo na igreja, eu tinha menos de 1 ano de batismo, eu sofri bastante com isso. Eu tentava conversar com todos os grupos, fazia amizade com todo mundo, mas muitas vezes eu sentia que não era realmente aceito. Em alguns momentos eu até percebia pessoas se reunindo para falar mal de outras pessoas. Infelizmente eu vi isso acontecer até nos pequenos grupos, né? Que deveriam existir para estudar a Bíblia e orar e fortalecer a fé, mas as pessoas se reuniam para falar mal dos outros. Aquilo me entristecia muito. Houve momentos em que eu pensava assim, bom, será que é assim mesmo? Será que a igreja é assim mesmo? Mas graças a Deus eu aprendi uma lição muito importante. Se nós colocarmos nossos olhos apenas nas pessoas, corremos o risco de desanimar. Mas quando colocamos os olhos em Cristo, continuamos caminhando. E eu também preciso dizer uma coisa aqui muito importante. Eu estou há 11 anos na igreja. E ao longo dessa minha vida eu congreguei em várias igrejas e também encontrei exatamente o contrário nesses 11 anos que eu sou adventista. Encontrei irmãos que me acolheram, que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida, que oraram por mim, que me apoiaram, que demonstraram amor verdadeiro. Eu perdi o emprego por guardar o sábado, a igreja me ajudou muito. Eu posso dizer que fui muito abençoado pela igreja. Por isso não podemos permitir que as atitudes erradas de algumas pessoas nos façam esquecer o quanto Deus tem usado sua igreja para cuidar dos seus filhos. A gente precisa entender isso também. A terceira frase diz assim: o problema da falta de unidade entre os membros da igreja era tão grande e Paulo estava tão preocupado com isso que esse foi o primeiro assunto tratado nesta carta. Isso mostra que a unidade nunca foi um assunto secundário para Deus. Antes de corrigir muitos outros problemas da igreja de Corinto, Paulo tratou das divisões. Porque uma igreja dividida perde forças para cumprir a missão. Quando cada grupo defende seus próprios interesses, Cristo deixa de ocupar o lugar central. Agora chegamos ao ponto principal da lição. Preste bem atenção e anote aí. O ponto principal é este: Cristo nos chama a abandonar todo o espírito de divisão e a viver a verdadeira unidade, colocando o evangelho acima das preferências pessoais e dos grupos humanos. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que unem e não pessoas que dividem. Que a nossa presença dentro da igreja fortaleça a comunhão, incentive o amor e aproxime as pessoas de Cristo. Afinal, a igreja não é perfeita porque ela é formada por pessoas imperfeitas. Ela é um lugar onde pecadores estão sendo transformados diariamente pela graça. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Em quem está o seu foco? Em Jesus ou nas pessoas? Porque quando tiramos os olhos de Cristo e colocamos toda a nossa atenção em líderes humanos, inevitavelmente surgem divisões. É exatamente sobre isso que vamos estudar hoje. Estamos na lição de segunda-feira, dia 13 de julho, com o tema Centrados em Jesus. Hoje vamos compreender por que Paulo insistiu tanto
que a igreja deveria permanecer unida em Cristo. Daqui a pouco nós vamos anotar juntos as 3 principais frases dessa lição e descobrir qual é o ponto principal desse estudo. A lição de hoje continua o assunto que começamos ontem, mas agora Paulo nos mostra qual é a verdadeira solução para as divisões da igreja. Ele faz 3 perguntas muito fortes. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou vocês foram batizados em nome de Paulo? A resposta é óbvia: não. Absolutamente não. Paulo quer mostrar que nenhum ser humano pode ocupar o lugar de Cristo. Nem o pastor, nem o ancião, nem o pregador morreu pelos nossos pecados. A igreja não pertence a homens, ela pertence a Jesus. Por isso, quando uma igreja começa a girar em torno de pessoas, ela perde o seu verdadeiro centro. Agora pegue sua lição e o seu marca-texto e vamos anotar as 3 frases desta lição. A primeira frase diz assim: a formação de panelinhas negava, na prática, a lealdade a Cristo. Essa frase nos faz refletir bastante. Sempre que um grupo passa a defender mais um líder do que a própria palavra de Deus, ou quando pessoas passam a seguir homens acima de Cristo, a lealdade ao Senhor fica comprometida. Nossa fidelidade deve ser sempre a Jesus. Líderes passam, pastores mudam, pregadores vêm e vão, mas Cristo permanece o mesmo para sempre. Uma igreja saudável é aquela em que todos apontam para Jesus e não para si mesmos. A segunda frase diz o seguinte, marca aí. Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Embora o corpo tenha muitos membros, cada qual com sua função continua sendo um só. Essa comparação é uma das mais bonitas da Bíblia. Pense no corpo humano. Cada membro possui uma função diferente. Os olhos enxergam, as mãos trabalham, os pés caminham, os ouvidos escutam. Nenhum deles faz exatamente a mesma coisa, mas todos trabalham em harmonia para o bem do corpo inteiro. Assim também deve ser a igreja. Deus distribuiu dons diferentes para pessoas diferentes. Uns pregam, outros ensinam, outros cantam, outros visitam, outros ajudam nos bastidores. Nenhum dom é mais importante do que o outro. Todos são necessários para que o corpo de Cristo funcione bem. A diversidade nunca deveria produzir divisão, pelo contrário, deveria fortalecer ainda mais a unidade da igreja. E a terceira frase diz assim: quando surgem panelinhas em torno de líderes humanos, os relacionamentos da igreja precisam ser restaurados. E isso acontece por meio da unidade em Cristo e da negação do eu que ela implica. Aqui está a solução apresentada por Paulo. O problema não se resolve escolhendo um lado da discussão. O problema se resolve quando todos decidem colocar Cristo novamente no centro. E isso exige uma palavra que nem sempre gostamos de ouvir: renúncia. Negar o eu significa abrir mão do orgulho, da vaidade, da necessidade de sempre ter razão e até do desejo de receber reconhecimento. Quanto mais o nosso ego diminui, mais Cristo aparece. E quanto mais Cristo aparece, mais a igreja experimenta verdadeira unidade. E agora chegamos no ponto principal da lição. O ponto principal da lição é este: a unidade da igreja depende de manter Cristo no centro de tudo, reconhecendo que todos fazemos parte do mesmo corpo e que somente quando o ego é colocado de lado, a comunhão pode ser restaurada. Que Deus nos ajude a olhar cada vez menos para homens e cada vez mais para Jesus. Quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, as divisões perdem força, a comunhão cresce e a igreja cumpre a missão que Deus lhes confiou. Você já percebeu que existem pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas ainda vivem em brigas, ciúmes e divisões? Paulo explica que isso acontece porque conhecimento sozinho não significa maturidade espiritual. É exatamente sobre isso que vamos estudar hoje. Estamos na lição de terça-feira, dia 14 de julho, com o tema Sabedoria e Maturidade. E hoje
nós vamos descobrir por que as panelinhas são um sinal de imaturidade espiritual. Daqui a pouco vamos anotar junto as 3 principais frases da lição e entender qual é o ponto principal deste estudo. A lição de hoje nos mostra que as panelinhas não surgem por acaso. Elas nascem quando damos importância exagerada a líderes humanos e tiramos Cristo do centro da nossa vida. Quando isso acontece, começamos a comparar pessoas, criar preferências e até competir uns com os outros. O resultado é uma igreja enfraquecida. Paulo afirma que os cristãos de Corinto ainda eram como crianças na fé. Eles conheciam muitas verdades, mas continuavam alimentando ciúmes, disputas e contendas. Isso nos ensina uma coisa muito importante, uma lição muito importante. Maturidade espiritual não é medida pelo tempo de igreja, pelo cargo que ocupamos ou pelo conhecimento que temos da Bíblia. A verdade e maturidade aparece na maneira como tratamos as pessoas e na capacidade de colocar Cristo acima do nosso orgulho. Agora pegue sua lição e o seu marca-texto porque vamos destacar as 3 principais frases da lição de hoje. E olha só, hein? Anota aí, a primeira frase diz assim: em geral, panelinhas nascem de uma visão exagerada de líderes humanos. Isso ameaça a unidade da igreja e a saúde espiritual dos membros. Quando admiramos um líder, isso pode ser algo muito bom. O problema começa quando essa admiração se transforma em idolatria. Nenhum líder merece ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. A Igreja de Jesus e todos nós somos apenas servos trabalhando para o mesmo Senhor. A segunda frase diz assim: cristãos sábios e maduros são espirituais, não carnais, não são como crianças. Olha só, Paulo fez um contraste entre a criança e o adulto espiritual. A criança facilmente briga, disputa e quer tudo para si. O cristão maduro, porém, aprende a perdoar, a servir e a colocar a vontade de Deus acima dos próprios interesses. A maturidade espiritual aparece quando deixamos de agir pelo impulso e quando começamos a permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. E a terceira frase diz o seguinte: cristãos sábios e maduros não dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Afinal, essas pessoas são como eles, cooperadores de Deus. Essa frase resume muito bem a mensagem da lição. Os líderes têm sua importância, mas todos continuam sendo cooperadores de Deus. O centro da igreja nunca deve ser um pastor, um pregador ou qualquer outro ser humano. O centro sempre será Jesus Cristo. Quando entendemos isso, deixamos de criar divisões e passamos a trabalhar juntos pela mesma missão. E agora chegamos ao ponto principal desta lição. O ponto principal é este: a verdadeira maturidade espiritual se revela quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, substituindo o orgulho, a competição e as panelinhas por humildade, unidade e amor cristão. Que Deus nos ajude a crescer espiritualmente todos os dias, que a nossa fé não seja apenas conhecimento, mas um caráter transformado pela presença de Cristo. Você já percebeu que Jesus nunca buscou ser servido? Pelo contrário, ele veio para servir. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitos relacionamentos dentro da igreja. É sobre esse assunto que vamos estudar hoje. Estamos na lição de quarta-feira, dia 15 de julho, com o tema Servir como Cristo. Hoje vamos aprender qual deve ser a nossa visão sobre os líderes da igreja e por que Paulo diz que o verdadeiro líder é aquele que serve. E daqui a pouco nós vamos anotar as 3 principais frases da lição e descobrir qual é o ponto principal deste estudo. A lição de hoje mostra que Paulo continua tratando do problema das panelinhas, mas agora ele apresenta a solução de uma forma muito prática.
Precisamos desenvolver a mente de Cristo. O mundo nos ensina que liderança é sinônimo de poder, prestígio e reconhecimento. Jesus ensinou exatamente o contrário. Para Cristo, o maior é aquele que serve. Quanto mais autoridade alguém recebe na igreja, maior deve ser sua disposição para servir os irmãos. Paulo também explica que os líderes não são donos da igreja. Eles são apenas servos de Cristo e mordomos daquilo que Deus lhes confiou. Isso muda completamente a maneira de enxergar a liderança. Nenhum líder merece adoração. Nenhum líder merece adoração porque todos pertencemos ao mesmo Senhor. Agora pegue sua lição e vamos anotar as principais frases. Vamos destacar as 3 principais frases da lição de hoje. E a primeira frase, ela vai dizer o seguinte: em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 4, Paulo indica que panelinhas revelam imaturidade espiritual. Essa frase nos mostra que dividir a igreja nunca é sinal de maturidade. Quanto mais próximos estamos de Cristo, menos alimentamos disputas, comparações e competições. A maturidade espiritual produz humildade e fortalece a unidade entre os irmãos. A segunda frase diz assim: aparentemente, a busca por aprovação cultural levou a igreja de Corinto a seguir padrões seculares. Perigo real para a igreja de hoje também. Olha só, hein? Esse alerta continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade que valoriza status, popularidade e influência. Se trouxermos essa mentalidade para dentro da igreja, começaremos a medir as pessoas pelo cargo que ocupam, pelo número de seguidores ou pela posição que possuem. Mas no reino de Deus, o verdadeiro valor está no caráter semelhante ao de Cristo. E a terceira frase diz assim: o encarregado é alguém a quem foi confiada a administração da propriedade de outra pessoa. Tudo o que temos, afinal, pertence a Cristo. Essa frase resume a visão bíblica da liderança. Pastores, anciãos, professores, líderes não são proprietários da igreja. Eles administram aquilo que pertence a Jesus. O verdadeiro líder cristão nunca procura glória para si. O seu maior desejo é conduzir as pessoas para mais perto de Cristo. E agora chegamos à mensagem central, ao ponto principal da lição. O ponto principal diz assim: a mente de Cristo se revela na humildade, no serviço e na compreensão de que toda liderança cristã existe para servir ao próximo e glorificar a Deus e nunca para promover a si mesma. Que Deus nos ajude a desenvolver a mente de Cristo todos os dias. Que sejamos conhecidos não pelo desejo de aparecer, mas pela disposição de servir. Afinal, foi exatamente assim que Jesus viveu. Você já percebeu que seguir a Cristo nem sempre torna a vida mais fácil? Na verdade, muitas vezes significa abrir mão do próprio orgulho, suportar dificuldades e permanecer fiel mesmo quando ninguém reconhece o seu esforço. É exatamente isso que vamos estudar na lição de hoje. Estamos na lição de quinta-feira, dia 16 de julho, com o tema Estilo de Vida que Reflete a Cruz. Hoje nós vamos entender que seguir a Jesus não é apenas acreditar na cruz, mas viver como alguém que foi transformado por ela. Daqui a pouco nós vamos destacar as 3 principais frases da lição e descobrir qual é o ponto principal desse estudo. A lição começa corrigindo um erro muito comum. Não formar panelinhas não significa desprezar os líderes da igreja. Pelo contrário, a Bíblia ensina que devemos valorizar e apoiar aqueles que Deus chamou para liderar seu povo. O problema não é respeitar líderes, o problema é colocar líderes humanos no lugar que pertence somente a Cristo. Depois, a lição mostra uma característica marcante dos verdadeiros líderes espirituais. Eles não procuram receber a glória para si. Líderes semelhantes a Cristo sempre direcionam toda a honra para Deus.
O próprio Jesus, durante seu ministério terrestre, glorificou o Pai em tudo que fez. Esse é o modelo da verdadeira liderança. Outro ponto muito importante é que Paulo apresenta a chamada teologia da cruz. Isso significa que o ministério cristão não é medido pela fama, conforto ou sucesso humano, mas pela fidelidade a Deus. Em muitos momentos, servir a Cristo envolve renúncia, sofrimento e perseverança. O próprio Paulo enfrentou perseguições, fome, prisões, insultos e dificuldades por causa do Evangelho. Mesmo assim, nunca desistiu, porque sabia que estava servindo a Cristo e não buscando o reconhecimento dos homens. Agora, pegue sua lição e o seu marca-texto e vamos destacar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: não formar panelinhas, especialmente em torno de líderes humanos, não significa que não devemos apoiar nossos líderes. Essa frase nos ensina equilíbrio. A Bíblia nunca incentiva desrespeito à liderança. Devemos orar, apoiar e colaborar com aqueles que Deus levantou para servir a igreja. O erro acontece quando nossa lealdade passa a ser maior ao líder do que ao próprio Cristo. A segunda frase diz assim: líderes semelhantes a Cristo atribuem o êxito do seu ministério unicamente a Deus. Isso é um excelente teste para identificar uma liderança saudável. Quem realmente possui o Espírito de Cristo não busca aplausos nem reconhecimento pessoal. Quanto mais Deus usa uma pessoa, mais ela entende que toda a honra e glória pertence ao Senhor. A terceira frase diz assim: líderes cristãos seguem os passos de Jesus ao se disporem a sofrer pelos irmãos e, se necessário, até a morrer por causa do seu ministério. A liderança cristã não é um privilégio para receber benefícios, mas uma responsabilidade para servir e muitas vezes sofrer pelo bem das pessoas. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo e continua sendo assim com todo aquele que decide servir ao Senhor com fidelidade. E agora chegamos ao ponto principal da lição. O ponto principal é este: a cruz transforma nossa maneira de viver. Ela nos ensina a servir com humildade, a honrar os líderes sem idolatrá-los e a permanecer fiéis a Cristo, mesmo quando isso exige renúncia, sofrimento e sacrifício. Que Deus nos ajude a viver um estilo de vida que realmente reflita a cruz de Cristo. Satanás não teme uma igreja grande, mas teme uma igreja unida. É exatamente por isso que ele faz de tudo para semear divisões, conflitos e desunião entre o povo de Deus. É sobre isso que vamos refletir no estudo adicional de hoje. Nós estamos na lição de sexta-feira, dia 17. É o estudo adicional. Ellen White destaca um princípio muito importante. A unidade da igreja não é apenas algo bonito de se ver. É um poderoso testemunho para o mundo. Quando o povo de Deus vive sem amor, respeito e comunhão, as pessoas percebem que existe algo diferente ali. A unidade se torna uma evidência de que Cristo realmente transforma vidas. Ao mesmo tempo, ela afirma que essa unidade incomoda o inimigo. Satanás sabe que uma igreja dividida perde forças, gasta energia com conflitos internos e deixa de cumprir a missão. Por isso ele trabalha para criar desentendimentos, orgulho, competição e espírito de disputa. Enquanto os irmãos brigam entre si, deixam de alcançar aqueles que precisam conhecer Jesus. Outro pensamento muito bonito apresentado aqui é que Deus está preparando um povo para permanecer unido sobre a plataforma da verdade. Essa unidade não acontece porque todos pensam exatamente igual em tudo, mas porque todos colocam Cristo acima das diferenças pessoais. A cruz nos ensina a abrir mão do orgulho, do desejo e de ter sempre razão,
e da necessidade de vencer discussões. Em vez de destruir uns aos outros, somos chamados a edificar uns aos outros. O texto também lembra a oração de Jesus em João 17. Pouco antes de ser crucificado, Cristo não orou por riqueza, poder ou sucesso para os seus discípulos. Ele orou para que fossem um. Essa unidade era tão importante que Jesus declarou que ela ajudaria o mundo a reconhecer que ele havia sido enviado pelo Pai. Essa reflexão nos leva a uma pergunta muito prática. Será que eu tenho contribuído para fortalecer a unidade da igreja? Ou mesmo sem perceber eu tenho alimentado críticas, divisões e desentendimentos? Cada palavra que pronunciamos pode aproximar pessoas de Cristo ou afastá-las uma das outras. Que nesta semana possamos escolher ser instrumentos de paz, promover a comunhão e lembrar que a nossa maior identidade não está em grupos preferenciais ou líderes humanos, mas em Jesus Cristo. Agora, vamos encerrar esse estudo falando com Deus? Convido você a orar junto comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso estudo da semana. Quantos ensinamentos, quantas palavras fortes, mas essenciais para a nossa vida. Pai, nós queremos te pedir uma coisa. Nos ajude a sermos unidos. Unidos na comunhão, unidos na missão, unidos na pregação do Evangelho, unidos no amor. Que possamos deixar o nosso eu de lado e que possamos olhar para a cruz. Por favor, Senhor. Isso é tão difícil, Pai. É tão difícil. Mas nós sabemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode nos ajudar. Que a sua igreja seja unida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a você e até a próxima semana.